Nunca mais tristeza e dor, nunca mais além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, por essa oportunidade feliz de juntos estarmos aqui na oração da campanha, ou oração para a nossa cidade, no distrito, juntamente com o servo do Senhor, dirigindo o nominado, os atos, isso, juntos estão aqui, fazendo a obra do Senhor, com empenho, alegria, que a recompensa obrigada à parte do Senhor. Agradecer os irmãos, aqueles que puderam chegar, aqueles que não puderam, estamos juntos fazendo a obra de Deus. Meus irmãos, o nosso dirigente, o Renato,
batalha espiritual, esse é o tema que foi colocado no coração do nosso dirigente e passado para o nosso coordenador, o evangelista João Nascimento, e fiquem escalados, servo do Senhor, para estar aqui trazendo a palavra do Senhor, a parte de Deus, que passado a viagem, isso, trazido a palavra da parte do Senhor. Queremos nessa oportunidade pedir oração servo do Senhor, a filho do Senhor, me ajude a trazer também uma reflexão da parte de Deus para o servo do Senhor. Nessa oportunidade, lemos no capítulo 6 de Éfesos, versículo de número 10 ao versículo de número 20. E hoje queremos não sair, do pensamento após ter colocado no nosso dirigente. Hoje vamos falar sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Batalha espiritual e as armas do crente. Batalha espiritual é um tipo de conflito que o servo de Deus ele enfrenta durante a sua vida cristã. E contra as forças das trevas, a expressão batalha espiritual não aparece na Bíblia, mas isso não significa que o seu conceito esteja isento na Escritura. Ao contrário disso, biblicamente a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser destinado. Então vemos que a batalha espiritual ela sempre vai existir. A gente não vai encontrar na Bíblia nenhum tema dizendo sobre a batalha espiritual, mas em todo o contexto bíblico a gente observa que vários assuntos vai trazer e vai entendermos que sempre os servos do Senhor eles estão numa luta espiritual, numa batalha espiritual. Para a gente ganhar ou entrar nessa batalha, a gente temos que conhecer, conhecer o campo da batalha espiritual e o que a gente estamos lutando, o porquê a gente estamos lutando, para que a gente entenda e buscamos as armas certas para a gente conseguir vencer essa batalha. Aí diz assim, conhecendo o campo da batalha, ou o campo da batalha espiritual. Quando a gente observa na leitura, nós temos no capítulo de número 6, a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo, a gente observa no versículo, e nós lemos o versículo de número 11, diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Nós observamos que a primeira coisa que podemos observar desse campo de batalha é as astutas ciladas do diabo. E a gente estamos lutando contra um inimigo comum, e esse inimigo é o diabo, nosso adversário, que sempre está lutando contra o céu do Senhor. E a primeira coisa que podemos observar é as astutas ciladas. Eu estava observando a expressão cilada do diabo no versículo 11 da leitura que nós lemos, indica armadilhas articuladas perversamente, ou seja, pelo reino das trevas. O líder desse reino, identificado como o diabo, que significa caluniador e acusador, tomando da fúria por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. E algumas das suas astúcias são, primeiro, confundir a mentira com a verdade. Você pode observar a primeira astúcia do diabo, ele confunde, ou ele tenta confundir
a mentira com a verdade. Se você pode observar em Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 4 e 5, os irmãos podem observar. A primeira astúcia dele é confundir a mentira com a verdade. Capítulo 3 de Gênesis, versículo de número 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe o dia que dela comereis, se abrirão os vossos olhos, e serás como Deus, sabendo do bem e do mal. Nós observamos que ele aqui, ele foi e tentou confundir e conseguiu, né? Ele confundiu a mentira com a verdade. Ele criou uma situação ali e procurou o lado mais frágil do homem, que era Eva. E ele, com a astúcia cilada dele, foi com a conversa dizendo a Eva que ela poderia muito bem comer daquele fruto, ou pegar daquilo que Deus disse que não era para pegar. E ela criou aquela curiosidade e foi e fez conforme a serpente, que é o próprio diabo, disse para ela. Então a primeira coisa, irmãos, é confundir. As astúcias do diabo, ele vem para confundir a mentira com a verdade. Então temos um cuidado, irmãos. O diabo, ele é astuto e ele vem primeiramente para confundir. Segundo, desculpar as escrituras. Você pode observar Mateus capítulo de número 4, o versículo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Nós observamos, ele vem para desculpar as escrituras. O que ele quis fazer aqui, meus irmãos? Ele quis aqui, de uma certa forma, tentar a Cristo. Os irmãos sabem que esse capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus. Enquanto o diabo, ele vinha com a palavra, porque ele conhece a palavra. Ele foi um anjo de luz e ele veio com a palavra. Quando ele veio com a palavra, Jesus também vinha com a palavra. Ele vinha com a palavra, ele não estava mentindo o que ele estava dizendo. Mas Jesus, você vê a resposta de Jesus no versículo 6 assim: e disse-lhe Jesus também, está escrito. Então, se o que ele falou estava escrito, Jesus também foi com a palavra e disse-lhe: Jesus, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Então ele sabia a palavra, ele sabia muito bem que se Jesus pulasse dali e desse ordem, o Senhor ia o livrar, ele ia o livrar daquilo ali. Mas, irmãos, a gente entende que Jesus não está aqui para obedecer ao diabo, não. Jesus está aqui para obedecer unicamente ao seu Pai, a Deus, unicamente a Deus. Mas o diabo queria, de uma certa forma, que Jesus fizesse o que ele quisesse mesmo na palavra. Os irmãos entendem que ele vai na palavra, ele conhece a palavra, ele não saiu fora da palavra, até porque Jesus disse: mas também está escrito. Porque ele foi na palavra, Jesus também foi na palavra. Então, temos um cuidado, ele vem também para desculpar as escrituras. A terceira coisa, dissimular e induzir, dissimulações. Ele também veio com esse objetivo. Se você pode ver a segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 11, versículo de número 13 e o 14, segunda carta escrita do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 13 e o 14, diz assim a palavra do nosso Deus: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então temos que ter um cuidado, irmãos,
Porque o próprio diabo ele se transforma em luz, a gente em anjo de luz. E a gente observa que tem muitos falsos mestres, né? No tempo que a gente estamos vivendo, no tempo de hoje, a gente observa que tem muitos falsos cristos, muitos falsos mestres, ensinando a palavra de forma errada, e muitas pessoas estão indo vendo para dissimular, induzir, né, trazer dissimulações. Então temos um cuidado, que até o próprio diabo ele pode se transformar em anjo de luz. Quarta coisa, fazer falsos sinais. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Isso aqui é só a introdução do assunto, irmãos. Muito bom. E bom que a gente tivesse um bom tempo para estar falando sobre esse assunto, que é de suma importância para a nossa vida. Quarta coisa, fazer falsos sinais. 2 Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo de número 9. E esse cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e mentira. Será que ele não faz sinais? Faz sim. Ele tem poder, irmãos. Só que o poder dele é limitado. O poder dele é limitado, mas ele tem poder. Ele faz sinais, ele faz maravilhas para enganar as pessoas. Tem muita gente enganada, né? Temos que ter cuidado, a gente tem que provar se o Espírito é de Deus ou não, né? A gente temos que ter esse conhecimento, temos que ter essa sensibilidade espiritual para entender que o diabo ele vem com essas estimulações, né? Essas disputas, ciladas, e uma dessas é sinais. E tem muita gente que corre muito atrás disso, né? Mas ele tem o poder de fazer também. Mas quando você tem o Espírito de Deus, você vai conhecer. Porque o Espírito, como Deus tem falado aqui, o poder, ou a maravilhas, ela vem em três aspectos. Ela tem o Espírito de Deus, tem o Espírito do homem e o Espírito do diabo. Então a gente tem que ver em que Espírito está vindo essas coisas para a gente entender. Então temos que ter muito cuidado. Ele também faz sinais, né? E maravilha. Quinta coisa, faz acusações. A gente não vai ler por causa do tempo. Apocalipse, irmãos, podem anotar. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10. Sexta coisa, semear a incredulidade. Segunda carta aos Coríntios, isso aqui a gente vamos ler na próxima aqui. Segunda carta aos Coríntios 4:4. Segunda carta aos Coríntios 4:4. Vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. 4:4. E segunda carta aos Coríntios. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a imagem de Deus. Ele veio cegar, ele colocou a cegueira nas pessoas que não conhecem a Jesus. As pessoas estão cegas, as coisas acontecendo nesse mundo e as pessoas não enxergam o Evangelho de Cristo. Ele veio para cegar. As pessoas estão incrédulas daquilo que está acontecendo no mundo, nos dias que nós estamos vivendo. Sétima coisa, promover teologia anticristã, né? Ele veio também para isso, essa junta cilada do diabo. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena. O que é que o texto sagrado ordena a gente fazer? Revestido de toda a armadura de Deus, né? Revestidos de toda a armadura de Deus. Esse é o segredo da nossa vitória. A gente revestidos de toda a armadura de Deus. Então vamos mais adiante nesse assunto, que está muito bom para a glória de Deus. A gente sabemos em que conflito nós vamos entrar,
para poder entrar na batalha, tem que saber em que luta nós vamos entrar para que podemos ter armas, né, para conseguir vencer esse conflito. O conflito é contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Isso é o versículo de número 12, a gente observa na leitura que nós lemos. Não se trata de lugar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestiais. Essa declaração indica que a batalha não é eficaz ou não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém as hostes na escuridão. Ou seja, o diabo, ele tem um controle, ele tem um domínio sobre as hostes infernais, as hostes das trevas, e ele tem uma ordem, ele tem um controle. É como uma hierarquia, e essas hostes da maldade, essas hostes espirituais da maldade, ela obedece o líder, e quem é esse líder é o próprio diabo, né? Então ele tem esse controle, ele dá ordem, vai ali em tal cidade, destrói, vai ali em tal lugar, mata fulano, e ele sai andando essas hostes finais para acabar com as vidas, para destruir, principalmente a igreja do Senhor, porque a primeira coisa que ele quer fazer é acabar com a igreja, acabar com a família, e ele acabando com a família, ele acaba com a igreja, né? Se você pode observar aí, o Evangelho, ou primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 19. Pode observar na sua Bíblia, por favor. Primeira epístola de João, capítulo de número 5. Versículo de número 19. Sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno. Então vemos que o mundo, quando a gente observa esse mundo, ele está falando aqui nas hostes espirituais, ele está falando aqui do governo, do sistema mundano, do sistema que está das trevas, e quem está na frente dessa liderança é o diabo, o sistema mundano, né? Aí assim, nessa metaforma fica claro que o cenário do campo da batalha, o soldado é espiritual. Versículo 11, versículo 12, na leitura que nós lemos. Ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá, tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Então essa luta, irmãos, pode ser travada você pessoalmente e como coletivamente. No âmbito espiritual é isso, a gente luta 24 horas, é uma luta travada. Isaac tem a luta dele, Renato tem a luta dele, Vinícius tem a luta dele, eu tenho a minha. Então a gente sempre estamos lutando com as hostes espiritual. Então essa luta, ela pode ser individual e ela pode ser coletiva na igreja. Veja a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8 e o 9. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a que possa tragar, a qual resistir firme na fé, sabendo que as mesma aflição se cumpre entre os vossos irmãos no mundo. Então vemos que essa carta do apóstolo Pedro, ele dá uma exortação para o servo do Senhor: ser sóbrio, vigiar e estar
vigiai, estar vigilante, porque, irmãos, a gente tem que observar que às vezes as pessoas se oram muito, mas vigiam pouco, porque a oração tem que estar junto com a vigilância. O diabo jamais, quando ele vem com as suas astutas ciladas, ele já vai mostrar o perigo, ele vem sorrateiramente. O que acaba com a plantação não é a raposa velha, não, é as raposinhas, onde a gente pensa que isso é besteira, isso é nada demais, é ali que vai infiltrando na vida do crente e vai acabando com a vida espiritual. Ele vai lançando suas setas e às vezes as pessoas pensam que isso é nada demais. Às vezes a pessoa é uma pessoa tão crente que está buscando a Deus e começa, de uma certa forma, perdendo a batalha, perdendo a luta espiritual, perdendo o gosto de estar na igreja, perdendo o gosto de estar buscando ao Senhor, porque muitas vezes o diabo lançou uma seta e aquela pessoa não vigiou, aquela pessoa não estava sóbrio, não estava atento nas astutas ciladas do diabo. Então temos que ter esse cuidado. Então essa luta não é só uma luta coletivamente, mas também pode ser uma luta pessoal, uma luta a pessoa só. Às vezes nós temos a nossa luta e só quem pode vencer somos nós, através de Cristo. Ninguém pode vencer uma luta que é sua. Ninguém pode vencer uma luta espiritual, porque essa luta espiritual é sua, é você e Deus. E a gente só pode vencer se a gente buscar o Senhor. Ninguém pode, irmãos. É uma luta pessoal, né? Quando o apóstolo Paulo estava com aquele espinho na carne, interessante que Deus disse: não vou tirar não, você vai continuar com esse espinho. Então a gente vai sofrer com esse espinho na carne. Eu posso frisar que esse espinho na carne é a nossa natureza caída, irmãos. Se a gente for trazer os dias atuais, esse espinho traz isso para nós. Na época do apóstolo Paulo, quem sabe era uma enfermidade, que alguns comentaristas dizem, mas se a gente trazer para os dias atuais, esse espinho na carne que a gente tem é a natureza caída, que só pende para o lado errado. Enquanto o apóstolo Paulo diz: o mal que eu queria fazer, eu já estava fazendo, mas o bem que eu queria fazer, isso eu não faço. É porque a natureza nossa, ela só pende para o errado, ela só pende para as coisas más, que não agradam a Deus. E através disso, o diabo, o nosso adversário, ele vai lançando suas setas para a gente cair. Mas nessa noite Jesus está falando conosco, né? Jesus está dizendo para a gente ser sóbrio, vigiar, porque o diabo, o vosso adversário, ele está tramando, não é que ele é um leão, ele está tramando, ele está ao nosso redor. Se a gente está no lugar, ele vai e acaba com tudo. Glória a Deus. Ele fica só ao redor, só esperando um vacilo nosso. E o vacilo que a gente dá, ele sai acabando com tudo. Mas nessa noite estamos aqui para saber as astutas ciladas do diabo, e Deus está dando, vai nos dar, está dando uma estratégia para a gente não cair nessa cilada. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Terceira coisa importante que devemos saber sobre essa luta espiritual é as agências das potestades do ar. Paulo identifica que as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipes das trevas desse século, hostes espirituais da maldade, no versículo 12, esses seres são caracterizados por três aspectos. Primeiro, eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sobre o comando do diabo, exercem domínio. Então esses príncipes são demônios caídos que seguem uma ordem, eles seguem um princípio. Eles estão lá, eles têm um líder, e eles saem fazendo aquilo que o líder pede, são príncipes, né? Podemos observar que cada cidade, né, ele tem um príncipe que lá rege, isso é o lado espiritual, e tudo que você vê de maldade, de coisas erradas, ali está o príncipe que está recebendo ordem do diabo para fazer as coisas erradas.
Olinda tem um, Recife tem um. Toda cidade, né? Toda cidade, ela tem um príncipe que recebe ordem, o comando do diabo. Olha, faz isso em tal lugar. E onde a gente passar e ver coisas erradas, morte, assassinato, roubo, prostituição, a gente vê aí o diabo que estará entronizado. Primeiro porque o ser humano deu lugar àquilo ali e ele se aproveita disso aí. Então isso aí são anjos decaídos, que ele recebe o comando do próprio diabo. Segunda coisa, eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. Então ele põe os seus poderes. Ele tem poder, eles têm poder, só que eu já falei aqui que o poder deles são limitados, tem limite. Terceira coisa, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquina a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar sobretudo, vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo, o principado e poder e potestade e domínio do Deus Jesus, ele está acima de tudo. Esses poderes, eles estão debaixo do poder do nosso Deus, do domínio, do poder do nosso Deus. Às vezes tem pessoas que perguntam, mas por que acontecem essas coisas? Porque o ser humano dá lugar. Se está dando lugar para o inimigo fazer, ele vai fazer, irmão. Mas esse não é a vontade de Deus, é porque o ser humano ele dá a expressão para isso acontecer. Se um crente, se aqui se lembra de Pedro andava com Cristo, caminhava com Cristo, mas o diabo pediu para se andar com Pedro. Jesus disse: não, ele está ali, ó, ao derredor, já foi falado aqui. E quem dá lugar, ele entra para destruir. Então, quando o ser humano ele dá lugar, vazão a isso, ele entra e sai acabando com tudo, não é que isso é a vontade de Deus. Não, Deus tem poder, claro, tem poder, mas o inimigo, ele vai porque o ser humano dá vazão a isso. E quando ele dá vazão, o diabo aproveita e faz, como diz o certo ditado, o saceiro, sai acabando com tudo. Mas a gente vamos ver, as armas espirituais indispensáveis ao crente. A hora já chegou, irmãos, né? Mas se der tempo, se entrou outra oportunidade, nós podemos. Mas assim, a gente vamos ver as armas, as armaduras completas de Deus. A imagem que o apóstolo Paulo usa de uma linguagem do contexto militar romano expressa toda a armadura, traduz o termo grego panoplia, que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Isso aí é o versículo de número 11 ao versículo de número 13 na leitura que nós vimos. Na carta, o apóstolo Paulo dá orientações, não para usar armas próprias, mas para tomar equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então nós vemos que ele traz alusão ao soldado romano. Ele traz alusão ao apóstolo Paulo, ele viu o soldado romano como se vestia. Então ele traz aquelas armaduras do soldado romano para o lado espiritual, para o crente. E cada uma delas tem o seu significado. O cinto tem o seu significado, a bola tem o seu significado, o capacete, o escudo. Então todo segmento da armadura do soldado romano, ele tem um lado espiritual. O apóstolo Paulo, ele pega a armadura do soldado romano e leva para o lado espiritual, para a armadura espiritual, para o crente. Quem está entendendo, diga amém. Amém. As armas indispensáveis de defesa. Aí o apóstolo Paulo fala no versículo de número, vamos lá na leitura, no capítulo 6, na carta que nós lemos, no versículo de número 14. Mas assim: estás, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade e vestido a couraça da justiça. Cingido o vosso lombo com a verdade.
retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, é fazer referência à verdade da doutrina do cristão, ou seja, integridade do soldado. Então, fala aqui da doutrina, firmeza. Como crente, ele tem firmeza na doutrina, firmeza na palavra. Quando o diabo vem com as suas ajudas ciladas, ele está firme. Ele está firme, ele não cai, ele fica firme. Ele está no lugar, ele já observa logo quando vem uma cilada. Eu me lembro, irmãos, que ainda jovem na igreja, os irmãos veem isso é experiência própria. Eu trabalhava numa empresa e eu estava prestes a me casar, e a minha supervisora, toda sexta-feira, ela me chamava para sair com ela. E eu ficava observando ali, noivo, como crente, e por 3 vezes ela teve me convidado, eu chamei ela e disse a ela: a senhora não sabe que eu sou crente? Eu já sabia, irmãos, que por trás ali era o diabo. Ela era supervisora. O que era o pensamento dela? Eu vou fazer o convite, eu sou supervisora, ele não vai negar, porque se ele negar, o pensamento dele é o quê? Eu vou demiti-lo. Os irmãos estão entendendo? Ela usou o poder dela de supervisora para querer me tirar, me tirar da presença de Deus. E quando ela veio, a terceira vez, eu disse a ela: a senhora sabe que eu sou uma pessoa crente, a senhora sabe que eu estou noivo, estou pensando em casar, por que a senhora está fazendo esse convite a mim? Por que a senhora vai fazer um convite a uma pessoa que não é crente? Então ali, por trás daquilo ali, é o próprio diabo, irmão, lançando as suas setas para querer, fazer você cair, persuadir. Eu me lembro um dia o gerente, ele fazendo um negócio com um cliente, e ele me chamou para participar e queria que eu mentisse. Eu disse a ele: eu não vou mentir, pode chamar outra pessoa. Se o senhor está fazendo seu negócio errado, chama outra pessoa. Eu não vou, porque eu sou crente, eu tenho um nome a zelar, eu sou cristão. Então isso tudo aí é armadilha. Então tem tantos crentes, irmãos, caindo, tantos crentes mentindo na empresa, muitas vezes colocando documento errado, me permite a expressão, tantas pessoas que dizem que é cristão, e o diabo lançando as setas, e ele caindo, e disse: nada demais, isso é besteira não, você está zelando o seu emprego, mas você não está zelando o nome de cristão, o nome de servo do Senhor, porque através dessas coisas, você pode até perder o céu, pode perder a salvação, porque começa nas mínimas coisas. Daqui a pouco a pessoa está lá, num emaranhado de pecado, não sabe nem como agir. Mas por quê? Uma mentira ali, outra mentira ali, mente para um, mente para outro, e acha que isso é nada demais. Mas isso é tudo astuta, cilada do diabo. Temos que ter um cuidado. Então a primeira arma, que a gente podemos ter é firmeza, Firmeza. O apóstolo Paulo, ele fala, ele trata sobre isso aí, firmeza. Temos que ter o cuidado. Segunda coisa importante que o apóstolo Paulo ele traz: vestindo a couraça da justiça. Isso aí no versículo 4, trata-se de uma malha impenetrante de proteção ao órgão vital. Refere-se à justiça de Cristo, a retidão do soldado no campo da batalha. Romanos capítulo 5, versículo 1. O soldado ele tinha uma malha que ela protegia das espadas, e quando ele levava a espadada, vamos trazer para o dia de hoje, era como um colete de prova-bala antigamente, Você vê que todos os policiais ele tem que ter um colete. E você vê onde é que ele coloca o colete? Logo no lado vital, que é o peito. E se uma bala acertar no coração, é vital. Não é isso, irmão? Então os soldados romanos, ele usava isso aí, essa malha fina. Era, vamos dizer, aí estamos vestindo o paletó, aí estamos vestindo a camisa, aí tem outra camisa por dentro, então ali é uma sobre-roupa, que ele vestia. E essa malha, ela protegia os soldados, os órgãos vitais. Então o cristão, ele tem que ter esse cuidado. Veja aí Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1.
Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja aí, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, direita e esquerda. Aqui fala sobre a retidão, o bom testemunho. O soldado tem que ter testemunho, tem que ter retidão. Aí fala sobre essa malha fina. Terceira coisa, calçando os pés na preparação do Evangelho da paz. Convencionado, a sandália fala sobre convencionado com couro, meia bota, tinha sola cravejantes, para dar estabilidade, refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona, a prontidão do soldado em testemunho de Cristo. Com aquela sandália, ela dava firmeza. Quando o soldado ia para a guerra e às vezes ele passava por lugares escorregadios, eles não caíam, eles ficavam firmes na luta, na batalha, quem sabe época de chuva, e ele ali lutando com a espada para ele não cair. Essa sandália dava firmeza ele ficar em pé, a não cair, a subir montanhas, a subir lugar íngreme. Então essa sandália dava estabilidade. Então aqui fala sobre a palavra, né? Fala sobre o Evangelho, a prontidão do soldado, o testemunho de Cristo. Nós temos que ter estabilidade espiritual, temos que ter o Evangelho de Cristo em nossas vidas, poder para falar, autoridade, ter firmeza contra as astutas ciladas. Às vezes as pessoas vêm contra aquilo que a gente crê, aí temos que ter firmeza naquilo que estamos falando. Às vezes as pessoas vêm falar coisas que não conhecem, então quando a gente lê a palavra e tem firmeza na palavra, a gente tem estabilidade espiritual para responder. Então fala sobre a firmeza do soldado. Temos que ter essa firmeza espiritual. O apóstolo Paulo, ele traz as armas do soldado romano e leva para o lado espiritual. Então a sandália que dava firmeza representa o Evangelho de Cristo. Eu tenho que estar firme, eu tenho que ter firmeza naquilo que eu estou falando. Quarto, tomando sobretudo o escudo da fé, versículo de número 6, 16. Logo, longo e retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvida, rebelião, disparada pelo diabo. Então, às vezes, irmãos, vem muitas vezes calúnia sobre nós, né? Dúvidas, porque como seres humanos vem essas coisas em nossa mente para querer atrapalhar, né? E esse escudo que o soldado ele usava retangular protegia o seu corpo inteiro contra as flechas que vinham incendiar contra o soldado romano. E esse escudo era de couro e de madeira, tinha proteção contra essas flechas que esse dado inflamado que vinha contra os soldados. Veja aí, por favor, Provérbios capítulo 30, versículo de número 5. Provérbios capítulo de número 30, versículo 5. Quem achou pode ler. Eu estou sozinho. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus, ela é um escudo. Então trata sobre a palavra. Quando o crente ele tem a palavra, é como um escudo. Quando vem a calúnia, a rebelião é disparada pelo diabo contra a nossa vida. E quando a gente tem a palavra de Deus em nosso favor, a gente somos vitoriosos. Amém, meus irmãos? E terceiro, e quarto, e quinto e último para finalizarmos,
capacete da salvação. Ainda tem mais alguns ainda. Tem sobre o capacete, versículo 17. O capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo. A convicção da plena salvação nos últimos dias. Ou seja, refere-se, irmãos, esse capacete à convicção da nossa salvação. Às vezes as pessoas recebem a Cristo, mas ainda não têm convicção da sua salvação. Não tem convicção. Há as pessoas que sabe se serve a Deus, sabe se serve ao mundo, vem para a igreja, às vezes não está firme, e é isso que temos que ter cuidado. É o capacete da salvação, é a nossa salvação. Se a gente não ter cuidado, a gente pode perder isso. Mas para finalizar, meus irmãos, a gente vamos ver a imprescindível arma ofensiva, que é essa arma. Versículo de número 17, para a gente finalizar, já é 9:5. No instante passa a hora. A leitura que nós vimos, versículo 17, fala sobre: e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui fala sobre a espada. Finalmente, a espada do Espírito, no versículo 17, única arma, indispensável tanto para a defesa quanto para o ataque. Então, a arma, essa espada, ela serve para a minha defesa e tanto para eu atacar. É a palavra de Deus, ela serve para eu me defender e para eu atacar também. Ele fala sobre a palavra. O termo grego para ela é machaíra. Identifica como espada curta. Isso significa que o combate pessoal, enfrentamento do diabo, acontece corpo a corpo. A espada do Espírito identifica como sendo a palavra de Deus, inspirada, penetrante, né? Isso aí você observa na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, o versículo de número 16, que fala sobre a palavra. Ela é indispensável, ela tanto serve para se defender e tanto serve para lutar contra as hostes infernais. Quem achou, pode ler, meus irmãos. Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém. Toda a palavra é divinamente inspirada para ensinar, redarguir, né? A gente vê, observa, irmãos, que a palavra, ela é uma arma muito forte para contra as ciladas do diabo. Então, tem muitos crentes que precisam ler a palavra, comer a palavra, mastigar a palavra, ter apetite da palavra. Tem muitas pessoas que estão com fastio de ler a palavra e por isso que não tem força para vencer as astutas ciladas do diabo. Mas nessa noite, Deus está dando as armas que precisamos estar firme para suportar ou para vencer essas astutas ciladas do diabo. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Carta aos Hebreus, que achou, pode ler, 4 e 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mas penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. A palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, né? Então vemos que a
a gente vê que a palavra de Deus, a Bíblia, ela traz para nós defesa e traz também ataque. Eu posso me defender com a palavra, também posso atacar na mesma hora, na mesma instante. Então essa espada que o soldado romano tinha era uma espada curta, mas ela servia tanto para contra as flechas que vinham contra eles, e também servia para ele lutar. Então a palavra de Deus, ela serve tanto para combate e tanto para minha defesa. Então como é que eu vou me defender se eu não leio a palavra? Jesus ele foi confrontado, já foi lido aqui no capítulo 4 de Mateus, na tentação. O diabo ele usou a palavra, Jesus usou o quê? A palavra. Ele usou a palavra e Jesus usou a palavra para se defender. Então se a gente não lê a palavra, como é que a gente vamos vencer, irmão? Como é que eu vou vencer? Se eu nem leio a Bíblia, se eu nem busco a Deus, se eu não leio a palavra que é o meu alimento diário, é um alimento espiritual que o crente não pode perder. É claro que existe a oração, existe o jejum, mas também existe a leitura diária na palavra. Eu não posso ficar sem ler a palavra, porque ela vai servir para a minha defesa, tanto para eu atacar e tanto para eu me defender. Então as forças espirituais, na verdade, ela só vence dessa forma, orando, vigiando, lendo a palavra. Eu jamais vou vencer algo espiritual com a carne, sangue, lutar. Às vezes é algo que a gente está vendo, observando que é espiritual mesmo. Às vezes é algo que a gente conversa, aconselha, orienta, e aquela pessoa continua fazendo a mesma coisa. Então a gente já vê aquilo ali que não é uma luta carnal, da carne, mas é uma luta espiritual. Não é uma luta que a carne vai ganhar, mas é uma luta que eu vou no espiritual, eu vou orar, eu vou buscar Deus, e aquela luta espiritual eu vou vencer, porque ali é algo espiritual, é algo que o diabo já entronizou na mente das pessoas. Porque tem pessoas, irmãos, que me permitam, que empresta a sua mente, empresta seu corpo, a sua mente, para querer acabar com a obra do Senhor. Às vezes a obra de Deus está tão boa, está indo tão bem, aí tem alguém que muitas vezes, por não ter experiência, ou quem sabe, por dar lugar ao diabo, aí empresta a sua vida para querer, de alguma forma, trazer algumas dissensões. Era o povo de Corinto, eram pessoas crentes, eram pessoas que tinham os dons, mas tinham dissensões, emprestava, dava lugar ao inimigo, não vigiava, não era sóbrio. E é por isso que o apóstolo Paulo sofreu muito com o povo de Coríntios. E a gente está sofrendo, os irmãos, igrejas estão sofrendo, porque tem muitas pessoas que estão entronizadas dentro da igreja, serve, canta, prega, mas às vezes tem situações que a gente observa que essas pessoas estão fazendo dentro da igreja, que é lado espiritual mesmo, e dá lugar, e dá razão a isso. Mas nessa noite, o sangue de Jesus tem poder, e nessa noite Deus não está nos dando armas para a gente lutar contra essas coisas. E a gente não vencer isso, irmão. A gente não vai vencer conversando, orientando, porque muita gente já foi orientada, é conversado e continua da mesma forma. O diabo tem cegado o entendimento de muitas pessoas, não é só dos incrédulos, mas de pessoas que servem a Ele, que servem a Jesus, que estão cegos, estão fazendo as coisas erradas e pensam que está certo. Mas temos um cuidado, irmãos, que a luta da gente não é contra a carne e sangue, mas é contra as obras espirituais. E só vamos vencer quando a gente ora, quando a gente vigia, quando a gente busca a palavra de Deus. Aí a gente vamos vencendo, porque o espiritual só vence espiritual. Quem se lembra quando Jesus ele chama os discípulos e separa 2 e 2 para pregar o Evangelho? Vai lá, prega o Evangelho, curar os enfermos, expulsar demônios. Diz que um dos 2 discípulos chegou numa casa e tinha um jovem endemoniado e orava, e aquele demônio não quis sair. Aí foi a Jesus,
Isso é caixa de demônio, não só sai com oração, mas é jejum, aleluia, jejum. O que é que Deus está dizendo aqui nessa noite para a gente? Aleluia, as armas espirituais que a gente vamos vencer, as coisas espirituais da maldade, é oração, jejum e palavra. Guarde isso nessa noite, oração, jejum e palavra. Aí a gente vai vencer as ordens espirituais da maldade. Oração, jejum e palavra. Se a gente tem esses três itens, nós como cristãos, tanto a igreja coletivamente e como os crentes individual, vamos vencer as lutas espirituais dos reinos da maldade, no lugar celestial, no lugar das trevas, no lugar que é só o Espírito, que a gente não vê, né? Se Deus abrisse nossos olhos hoje para a gente ver o derredor da gente, as ordens infernais para querer destruir essa igreja, para querer destruir a nossa vida, mas Deus não deixa. Enquanto o derredor está o diabo bramando como um leão, mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá para nos livrar de todo o mal. A gente sai daqui, aleluia, o diabo está ao redor, mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá, está Jesus de Nazaré, dizendo: eu estou contigo, meu filho, eu estou contigo, minha filha, para te ajudar. O segredo já foi falado, as armas espirituais, aleluia, diz três coisas importantes que podemos colocar em nossa vida diária: é oração, jejum e palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Graças a Deus por tudo que nós aprendemos nessa noite. É só nós voltar em prática aquilo que nós aprendemos, que nós vamos caminhar muitos dias. Nosso diácono João Vinícius, ele veio fazer os avisos da congregação,